Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Kabak. Hoje vamos aprender como transformar os hatches do AutoCAD em padrões do Illustrator. E não deixe de conferir o link para download das amostras no final do vídeo. Inicialmente, no AutoCAD, devemos escolher quais são os hatches que desejamos exportar para o Illustrator. Aqui eu criei 4 retângulos que vão me ajudar a delimitar a geometria base de cada um desses padrões. Primeiro, eu explodo o hatch com Explode. Depois, com o Snap ligado, eu delimito com o retângulo externo, o desenho que se repete. A dica é que o final do desenho de um dos lados desse retângulo deve ser o início do lado oposto a ele. E na sequência, eu excluo com o comando Trim e Extrim toda a geometria que estiver fora desse retângulo, pois ela não será necessária. E se você quiser conferir se a geometria foi selecionada corretamente, você pode copiar e colar esse padrão no entorno ou visualizar diretamente no Illustrator. Depois de delimitá-los, eu clico apenas no hatch e copio com um simples Ctrl C. E já no Illustrator, colo com Ctrl V na minha prancheta. Agora, eu posso alterar alguns parâmetros das minhas linhas, como a espessura, o tipo de arremate e o tipo de canto. E quando estiver pronto, eu seleciono a geometria e clico em Objeto, Padrão, Criar. Na pré-visualização, podemos ver que os limites foram escolhidos de maneira correta e eu insiro o mesmo nome que esse hatch tem no AutoCAD, ARB88. E agora é só salvar em Concluído. Vou aplicar o novo padrão criado nesse quadrado, mas ele precisará ser ajustado e isso é muito simples de fazer. É só clicar com o botão direito, transformar, dimensionar. Escolher diminuir para 5%, por exemplo, e apenas transformar o padrão. Não se esqueça de desativar a caixinha de transformação do objeto. E está feito. Vou mostrar agora outros padrões importados do AutoCAD. E agora vamos ao exemplo prático. Nessa vista, os padrões precisam ser ajustados à posição da axonométrica. Primeiramente, eu reduzo o padrão para que ele fique do tamanho desejado. E depois, com o botão direito do mouse, eu clico em transformar, inclinar, e agora eu escolho 209 graus para que ele fique no ângulo correto e alinho as verticais a 90 graus. Bem simples, agora esse desenho está pronto. Existem também outras duas formas de colocar as geometrias em axonométrica. A primeira, você seleciona o objeto, vai em Efeito, 3D, Extrusão e Bezier, e aqui você tem que zerar a opção de profundidade de extrusão e selecionar uma das 4 posições de isométrica disponíveis. Bem simples e rápida. E a segunda maneira é com o botão direito, transformar, dimensionar e escolher a opção não uniforme e um dos lados deve se manter 100% e o outro com 86,602%. Deu OK? E agora novamente com o botão direito, transformar, inclinar e deixe a inclinação em 30 graus e a vertical alinhada com 90 graus. E está pronto! A diferença é que da primeira maneira, o padrão pode ser alterado com a ferramenta conta-gotas e ele será atualizado automaticamente. Mas na segunda forma, você não consegue, você precisará repetir os passos de inclinação toda vez que alterar o padrão dessa geometria. Agora, você pode salvar esses padrões em um arquivo no seu computador, que sempre poderá ser adicionado à sua biblioteca. Selecione suas amostras e clique nos 3 pontos e nos 3 traços, e vá em Salvar Biblioteca de Amostras como ASE. Daí você escolhe um diretório no seu computador, uma pasta, e um nome para o seu arquivo, e dê Salvar. Para abrir em qualquer projeto do Illustrator, você deve clicar nesses 3 pontos e 3 traços, vai em Abrir Biblioteca de Amostras, outra biblioteca, e escolher o arquivo da sua biblioteca, onde você o salvou. E é isso, pessoal. Aqui encerramos nosso vídeo.
Essa é uma maneira muito interessante de se trabalhar com os padrões em axonométricas, diagramas exportados do SketchUp, por exemplo. Os desenhos sempre estarão vetorizados, e isso permite que eles sejam redimensionados sem perder a qualidade da imagem, e sem nos fazer também perder muito tempo com as alterações. Esperamos que vocês tenham gostado, e se de alguma forma esse tutorial te ajudou, deixe um like e se inscreva para não perder mais dicas como essa. E o link para download das amostras usadas nesse vídeo está na descrição. Até mais!